Louvando essa noite, gostaria de fazer uma oração para que Deus hoje continue nos abençoando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, por o teu Espírito Santo estar em nosso meio, ó Pai, batizando com o Espírito Santo, Senhor, curando, meu Deus. Eis aqui o teu servo, ó Pai, usa ele grandemente como um megafone, Senhor, da tua voz, para que ele traga a sua palavra hoje, Senhor, para que nos ensine, para que nos fortaleça, Senhor, para que aquele que esteja longe, Senhor, através dessa palavra, Senhor, venha para perto, para aquele que está fraco, meu Deus, que o Senhor fortaleça. É em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós te agradecemos. Amém, Jesus. Nós queria cumprimentar a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Jesus já está presente neste lugar esta noite. Depois de louvores abençoados, um testemunho abençoado pelo nosso irmão, pelo Daniel Milagre também, nós vemos, irmãos, que é assim que Deus faz. Quando nós colocamos o nosso coração na obra de Deus, Ele trabalha por nós. Quando nós colocamos muitas vezes nossos projetos de lado para abraçar a obra de Deus, as coisas Ele faz. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Atos, o texto desta campanha, Atos capítulo 1. Vamos estar lendo a partir do primeiro, para que nós possamos entender. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Escrevi o primeiro livro, em algumas versões de o primeiro tratado, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontáveis, incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado dele, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o vistes subir. Varões galileus, por que estáis olhando para a altura? Podeis tomar o teu assento. Meus irmãos, é um privilégio muito grande estar neste púlpito uma vez mais para pregar a palavra. Foi um dia bastante proveitoso na presença do Senhor. E agora à tarde, eu saindo ali do trabalho,
Ali no Sinai tem uma escada, eu levei um tropeço, caí, torci o pé, e aí foi só misericórdia para andar, inchou. E aí eu até brinquei com o Emerson, olha Emerson, acho que hoje fica lá no meu lugar. Ele, não Joel, vamos. E eu pensei que eu não estaria nem de pé, mas aqui eu estou e eu agradeço a Deus pelo livramento. Poderia estar neste momento dentro de um hospital agora, engessando o pé, porque foi uma queda feia. Mas uma vez mais Satanás perdeu e Deus nos deu a vitória. Quero agradecer a esta igreja, a missão que me dá esta grande oportunidade. E o texto, irmãos, que nós lemos vai falar uma história que é uma história muito especial. Nós sabemos que Lucas, ele foi escrito o livro de Atos foi escrito por Lucas. E o livro de Atos é uma continuação. Ele praticamente é uma parte 2. É um segundo volume. Ele vai dar continuidade ao que foi escrito no livro do Evangelho de Lucas. Ou seja, no Evangelho que Lucas começa a escrever, agora ele vai dar continuidade com o livro dos Atos dos Apóstolos. E é um livro muito interessante que toda igreja deveria ler. Quem aqui já leu o livro de Atos? Quem já leu? Alguma vez você já parou para ler com atenção mesmo todo o livro de Atos? Quando nós lemos o livro de Atos, nós alegramos os nossos corações. Por quê? Porque nós vamos ver os primeiros passos da igreja. Hoje, quando sai uma pesquisa aí e diz que 25%, 24% da população brasileira ela é cristã. Hoje, quando nós vemos em jornais e revistas que o cristianismo está em alta, muitas vezes nós pensamos que o cristianismo já surgiu desse tamanho, que o cristianismo sempre foi o que ele é. Não, irmãos. Através do livro de Atos nós vamos perceber que a igreja vai começar com 120 homens e mulheres. E tem mais, eram pessoas iletradas, eram pessoas que na parede não tinham currículos, eram pessoas que não tinham nomes, eram pessoas que não tinham recursos financeiros, mas eles tinham algo que outras religiões não tinham. Eles tinham algo que outras pessoas não tinham. Eles tinham Jesus Cristo de Nazaré. E a partir de um momento da vida deles, eles foram transformados por Jesus. Então, a igreja vai começar ali, pequena. E o livro de Atos vai mostrar isso. Interessante que Lucas começa escrevendo o seguinte. Ele está escrevendo para Teófilo, que significa amado de Deus. Não se sabe ainda se esse Teófilo é um homem ou pode ser um grupo de pessoas. Mas esse livro foi escrito para os amados de Deus. Então, se você é amado de Deus, esse livro foi escrito para você. Este livro foi escrito para nós. E Lucas começa dizendo o seguinte, olha, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele diz, olha, o primeiro livro que eu te escrevi, ou seja, o terceiro evangelho da nossa Bíblia hoje, foi só o início. Ali estão relatadas as obras que Jesus fez em carne e osso. Ali estão os milagres que Jesus realizou enquanto ele andava com os discípulos. Agora eu estou escrevendo este segundo livro, este outro livro, para mostrar para você as coisas que Jesus Cristo continua fazendo, as coisas que Jesus Cristo continua realizando. Mas espera aí, ele já vai dizer que Jesus tinha subido aos céus. Ele vai dizer que Jesus Cristo já tinha ido às alturas novamente morar com o Pai. Mas nós sabemos que quando Jesus Cristo sobe aos céus, o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja. Ele precisava ir para mandar o Espírito Santo de Deus. O que o apóstolo agora, o que o evangelista Lucas vai dizer no livro de Atos é o seguinte, olha, o Jesus Cristo que curava, que eu mostrei lá em Lucas, ele continua curando ainda através dos apóstolos. Aleluia. Ele vai mostrar que o Jesus Cristo que salvava, e ele escreveu isto a Teófilo através do evangelho de Lucas, dele mesmo.
Ele vai mostrar, Jesus Cristo ainda continua salvando. O Jesus Cristo que fez, Ele ainda continua fazendo. O Jesus Cristo que operava, Ele ainda continua operando. Glória a Jesus. E esta é a mensagem que nós temos que levar para todas essas bandeiras que estão aqui. Aleluia. Este é o evangelho que nós temos que levar para todas essas bandeiras. Pessoas precisam ouvir isto, irmãos. Porque muita gente está envolvida em outras religiões. Por exemplo, nós temos hoje que está tomando conta na Europa, da América do Norte, em países no Oriente, os muçulmanos. Eles estão tomando conta. É interessante que eu estava vendo um vídeo na faculdade e eles começam a implantar o islamismo na criança ainda nova. E eu vi uma criança de 9 anos de idade dizendo o seguinte, que ela não via a hora de crescer, de se tornar uma adulta e se explodir em algum lugar aqui no Ocidente. Ela estava ela quer estar pronta para se tornar uma mulher bomba. E eles estão pregando. O islamismo neste momento, ele está fazendo vários adeptos, ele está ganhando cada vez mais pessoas. Só que o interessante é que eles se baseiam, muitas vezes, sua doutrina no homem. Eles se baseiam, muitas vezes, sua doutrina em alguém que morreu e continua morto. Que alguém que morreu e está enterrado. Agora a igreja não. Como a palavra do Senhor vai dizer aqui, olha, Jesus Cristo, ou mesmo Cristo que padeceu diante das vistas desses homens, dessas 120 pessoas, Ele também se apresentou vivo. Glória a Jesus. O Jesus Cristo que morreu e foi colocado dentro de um sepulcro, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Irmãos, nós não temos que nos calar. Sabe que eu estava me perguntando, olha, para que culto de missão? Para que um congresso de missão? O objetivo aqui é fazer com que você cada vez mais tome paixão pelo Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Saber você ter convicção de que o teu Deus não está morto, aleluia. O cristianismo não é mais uma religião, pastor, dentre outras. O cristianismo, Jesus Cristo de Nazaré, é a única porta que pode levar o homem a Deus. Jesus Cristo é o único caminho que pode levar o homem ao paraíso, à vida eterna. Quantas almas, Daniel, precisam ouvir isto? Quantas pessoas precisam ouvir isto? E aí nós vamos ver o quê? Que este é o primeiro objetivo deste livro. Olha, eu quero dizer que esse Jesus aí, ele continua realizando milagre. Tem mais. Antes dele subir, ele vai ordenar e ele vai escolher um grupo de pessoas para dar continuidade àquilo que ele começou. E aí, onde estava agora à frente da obra aqui, eram os apóstolos. Apóstolos nada mais é do que enviados com uma missão. Eles foram deixados aqui na terra para uma missão. E a igreja começa girando em torno de um foco. Antes do Espírito Santo de Deus descer sobre eles, eles estavam com outro objetivo. Eles estavam pensando no reino terreno. Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí, Jesus diz para ele, olha, não compete. Não é isso que eu tenho para vocês. Eles não sabiam, mas o que Jesus tinha para eles era bem maior, era bem melhor. O Senhor falou, olha, é o seguinte, não compete vocês saberem disso. Agora, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus Cristo está mostrando o projeto meu para vocês é que vocês se tornem a partir de agora missionários. E aqui está o nosso erro, porque nós achamos que missionário é apenas aquele que está lá no campo, é aquele que larga tudo aqui na cidade e vai ao campo.
Nós achamos que missão é responsabilidade de alguns. Não, mas é obrigação de todos nós. A igreja de Jesus Cristo, ela nasceu dentro de missão, e se quiser continuar na terra crescendo, ela precisa voltar para dentro da missão. Note que ele vai falar: começa em Jerusalém, é onde vocês estão. Jerusalém hoje pode simbolizar para nós o nosso lar, nossa casa, nossa vizinhança. Ah, Joel, eu quero ser um missionário. Eu digo para você, tu já és um missionário. A tua casa é um campo fértil, e certamente dentro da tua casa ou da tua parentela tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, e você é o missionário que Deus levantou. Aleluia, aleluia. Você é o missionário que Deus levantou dentro da tua casa. Ah, João, mas lá dentro de casa eu não posso pregar, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não, lá dentro de casa é prova pura. Lá dentro de casa, Joel, olha, tu não sabe a capetada que mora lá dentro. É você que Deus levantou para mudar este quadro e esta situação. Daqui em Jerusalém é o primeiro local que eles teriam que pregar. Aí depois vai falar da Judéia. Judéia nós podemos ver que era uma cidade, era um local mais distante. Vamos representar a Judéia aqui como outras cidades. É o que acontece hoje. Nós estamos no Brasil, em uma cidade chamada Curitiba, mas existem outras cidades. E Curitiba, como foi falado aqui, tem uma porcentagem boa de cristãos. Mas tem estado no Brasil que são pouquíssimos cristãos. O catolicismo está demais. E tem mais, tem opressão. Quando chega um missionário para pregar, eles vão lá, fazem ameaças, colocam medo nos missionários. Ou seja, e Deus tem que levantar, por exemplo, Joel, aqui em Curitiba está tendo um avivamento. Então nós precisamos pegar este avivamento todo e levar para outras cidades do Brasil também. Nós temos que olhar, sabe? Eu estava no Rio de Janeiro, numa congregação, e aí o pastor falou: Joel, nós vamos fazer um trabalho dentro de uma comunidade, favela. Eu nunca tinha feito um trabalho específico dentro da favela. Mas ali na igreja estava um avivamento muito grande. Mal começava a cantar, as pessoas levantavam, choravam, glorificavam a Deus. O Espírito Santo estava ali, mas quando falou de evangelismo, de missão, não apresentou ninguém. Aí eu falei: não, pastor, eu quero ir, porque crente que está cheio, o encher do Espírito Santo de Deus é a primeira etapa. A primeira etapa é você ser cheio do Espírito Santo. E quando tu é cheio do Espírito Santo, o objetivo não é você ficar preso dentro de 4 paredes, não. É você sair pelo mundo gritando: Jesus é bom, Ele liberta, Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Aí eu falei: eu vou, pastor. E aí ele me levou. Aí sabe onde nós fomos parar? Na Cracolândia, dentro de uma favela chamada Favela do Lixão. Já parou para pensar? Que lugar é esse? Favela do Lixão. Tu não sabia o que era lixo ou o que era ser humano, porque às vezes se misturava. E ali eu fui, a minha primeira experiência. O pastor falou: Joel, é braba a coisa, mas fique tranquilo que eu estou com você. Vamos lá. Eu peguei meu teclado, primeira coisa, eu sempre toquei teclado. Montei o meu teclado na entrada da favela, tinha uma ponte. Do outro lado, a boca de fumo, e em volta, muitos cracudos. Pessoas caídas, pessoas sujas. E aí eu olhei para ele e disse: mas pastor, tem certeza que nós vamos pregar aqui? Essas pessoas estão rindo à toa. Outros estão muitas vezes aí babando, caídas no chão. O pastor olhou para mim e falou: Joel, olha o campo missionário aqui para nós. Aleluia. Está drogado, mas não deixou de ser uma alma. Está se prostituindo, mas não deixou de ser uma alma. Está nas drogas, mas não deixou de ser uma alma. Sabe, é aqui que a igreja tem que estar. Ele falou comigo, me lembra até hoje: é aqui que a gente tem que estar. Porque cantar dentro da igreja é muito fácil, pregar dentro da igreja é muito fácil, usar um terno bonito é muito fácil. Eu quero ver ele estar aqui. E aí ele começou:
falou, tá vendo aqui? Olha quantas igrejas tem aqui. Igrejas grandes, igrejas potentes, mas nenhuma é a nossa pequena com 50 membros mais. Quando vinha todo mundo, né? E às vezes é 50, mas só vinha 30 pessoas. Mas lá nós estávamos. E aí um dia, toda sexta-feira lá, cantando. E um dia eu cheguei pro pastor e falei, pastor, mas será que resolve alguma coisa? Ele falou, Joel, continua cantando. E eu me lembro que aquele hino estava em alta. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Cantando e cantando. Daqui a pouco eu via que muitos drogados largavam o copinho com a pedra de crack e vinha andando. Aí vinha andando, daqui a pouco estava com a mão levantada e chorando, aleluia. Aí o pastor falou, tá vendo como vale a pena? Você vai ver que vai melhorar, vai melhorar. E ele falou, nós não estamos na entrada da favela à toa não, você vai ver. Sabe o que aconteceu? Aí uma vez estava chegando o motorista de ônibus, estava estressado com a vida, querendo acabar com a vida e entrando na boca da favela para usar o crack pela primeira vez. E usar pela primeira vez, difícil parar. E aí uma vez ele entrando com dinheiro já para comprar, eu quero acabar com a minha vida não presta. Ele entrando, e lá estava o Joel. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Aquele homem parou, chegou para o pastor assim, ficou olhando e disse, olha pastor, eu entrei aqui para usar drogas pela primeira vez, eu queria experimentar esse tal de crack, mas eu sei que eu ia destruir a minha vida. Quando eu vi esse louvor e perdi a vontade, não quero mais, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para casa, eu vou voltar para casa. Pegou aquele dinheiro e deu na mão do pastor e falou, Joel, vale a pena, ô meu irmão, vale a pena a igreja sair das quatro paredes, vale a pena você pregar no trabalho, vale a pena pregar. Aí um dia estava eu, me lembro dessa cena, tocando teclado na entrada ali, pastor. De repente, eu sinto como uma sombra do meu lado e uma outra sombra deste lado. E eu falei, certamente, ou é anjo ou é demônio. E eu tocando o teclado, senti quando aquela coisa se aproximou de mim, praticamente colou e ficou perto de mim. Quando eu olhei, era um soldado da polícia militar com um fuzil na mão. E do outro lado, outro policial da militar com outro fuzil na mão. E aí eu tocando o teclado, cantando e olhando o que está acontecendo. De repente, mais um grupo dos 5 policiais entrando na favela. E aí quando eu olho do lado de lá, eu vejo traficantes apontando o fuzil para o lado de cá. E eu no meio, o policial do meu lado e eu no meio. Aí eu virei para o pastor novamente e falei, pastor, o que eu faço? Ele viu, continua cantando. Aí o PM ficou olhando assim. De repente era um acerto de conta que um ia pegar alguma coisa dentro da favela. Mas aí eu comecei a cantar e nunca eu cantei com tanta unção na minha vida. Nunca eu cantei, os dedinhos magros tremiam, aleluia. E aí eu, no final das contas, eu falei, mas pastor, eles podiam me matar ali. E atiram de lá, e atiram de cá e vai virar peneira. Ele falou, meu filho, você ia direto para os céus do missionário, ia chegar aclamado. Mas depois eu agradeci, eu falei, Senhor, obrigado pelo livramento de Deus. Sabe que essa igreja aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. É a primeira etapa. Agora, vocês serão minhas testemunhas. A primeira etapa é o Espírito Santo nos encher. É acontecer o que está acontecendo aqui. O músico tocar um instrumento e nós nos alegrarmos na presença do Senhor. É o pregador pregar e você se encher. A segunda etapa é agora o pastor marcar um evangelismo e sair esta igreja em peso do portão dizendo, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. Aleluia. Oh, alabacanta, churianda, alabacanta, balabá. Sabe qual é o meu medo? Eu tenho medo. É um dia me enxergar velho na frente de um espelho, acabado na frente de um espelho,
e eu perguntar quais foram as minhas prioridades nesta vida. Quais foram as minhas prioridades nesta vida? Quantas almas eu ganhei para o Senhor? Aleluia! Ah, mas eu conquistei um bom carro, uma boa casa, não é errado não. Mas aí você vai se olhar no espelho e vai ver que está chegando a hora de você ser arrebatado e ir embora desta terra, e tudo vai ficar. Agora, almas que você ganhar, você pode levar. Você vai chegar na presença do Senhor e vai dizer: está aqui, Senhor, está aqui, Senhor, está aqui, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, é bom, casa, carro, é glorioso demais. Porém, Deus tem mais para a igreja. Deus tem mais para a igreja. Deus tem mais para a igreja. Quais são as minhas prioridades? Eles estavam preocupados aqui em quê? Quando vai ser restaurado o reino de Israel? Quando é que nós seremos libertados praticamente de Roma? Quando é que isso vai acontecer? Mas o que eles não sabiam, e que o Espírito Santo, quando descesse sobre eles, os faria entender, é que Jesus não veio libertar o homem da escravidão política. Isso sempre vai existir. Jesus Cristo não veio libertar o homem do capitalismo, do socialismo, não. Isto vai sempre estar existindo, porque o homem é ganancioso. Jesus veio libertar o homem de uma prisão que ninguém pode quebrar, do pecado. Glória a Jesus. Esta que Jesus Cristo fala, isso sempre vai existir. Os pobres sempre haverão entre nós, não adianta. Eu não vou pegar o microfone aqui e vou pregar que todo mundo aqui vai ficar rico, todo mundo aqui vai ter uma bela casa, um belo carro, não. Os pobres sempre haverão entre nós, existirão entre nós. Agora, existe algo que nós podemos dizer com certeza: Jesus Cristo, ele quebra qualquer cadeia que prende um ser humano. Qualquer cadeia, Jesus Cristo tem o poder de quebrar. E aí ele vai mostrar: não estou preocupado com isso, fiquem em Jerusalém, porque o meu objetivo é que vocês preguem o Evangelho a todas as nações. E aí, testemunha, ela vai vir também da palavra mártir, está ligada no grego. Ou seja, esse testemunhar aqui não é simplesmente pegar o microfone, quando o pastor chega aqui e diz: quem tem uma bênção para contar? Aí vem a irmã aqui na frente e conta um testemunho. Mas esse testemunhar aqui eram pessoas que deveriam estar dispostas a contar a história de Jesus, recontar a história de Jesus, contar novamente. Se alguém os ameaçasse dizendo: eu vou matar você se você não ficar quieto, mesmo assim ele continuava falando. Se alguém chegasse para ele e dissesse: eu vou prender a tua família, eu vou matar a tua mulher, eles tinham que continuar cantando. Se pegassem eles e acreditassem neles com fogo, ou muitas vezes na chicotada, eles tinham que continuar falando. E qual era, Joel? O último passo era a morte. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, era para isso, era para prepará-los para muitas coisas. Uma delas era estar pronto para morrer pelo Evangelho. É por isso que quando Pedro está preso, e no outro dia praticamente já vai chegar a morte dele, sabe o que acontece? Ele está dormindo. Ele está dormindo. Joel, ele não tinha medo da morte, irmãos. Os cristãos da igreja primitiva, se nós formos ver, eles não tinham medo da morte, porque eles entenderam que a morte não é o fim da vida do cristão, é morrer aqui, é continuar lá nos céus. E eles estavam ali prontos a qualquer coisa. E o Espírito Santo vai prepará-los para este evento. Olha, quando chegar a morte, vocês estejam preparados. Aí hoje, para a gente ser cristão em século 21, no século 21 é fácil. Mas eu imagino quando Saulo de Tarso levantou com aquele ódio contra os cristãos. Eles pensavam que estavam fazendo algo agradável a Deus. Era um fariseu. Então ele achava que estava fazendo algo agradável a Deus. Ele invadia a casa de cristãos. Ele arrastava os cristãos pelas ruas e levava as cadeias. E daí, mas quando acabou ali por perto, porque a igreja em Jerusalém já tinha fugido por causa da grande perseguição que se levantou, ele começou a ir a outros lugares buscar mais cristãos.
Aí muitas vezes nós achamos assim, poxa, a igreja está sofrendo. Irmãos, o nosso sofrimento não chega nem perto daquilo que eles sofreram. Agora, a igreja cristã continua sofrendo no mundo. Eu estava lendo há pouco agora a reportagem. Tem um grupo islâmico radical. Eles estão entrando em cidades que tem cristãos, pastor. Eles estão matando os homens e levando as mulheres para serem violentadas e gerarem filhos para eles, por serem cristãos. E aí, se você ligar a internet, tem relatos de líderes cristãos que foram pegos e são levados para praças, e acontece aqui, estão esquartejando. Eu vi um que foi lá, arrancando o dedo, até negar Jesus, morreu, não negou Jesus. Ou seja, a perseguição está acontecendo neste momento. E qual é o papel da igreja? É orar para que Deus dê força para esses missionários, aleluia. É clamar a Deus, falou, Deus, dê força, Senhor. Como é que alguém vai ver a família sendo arrastada? Quem aqui tem filho? Deixa eu ver. Quem tem filho é isso. Olha só, imagine um filho nosso ser arrastado, mas ali eles não estão negando ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Espírito Santo, ele está na igreja, ele enche a igreja. É para que se um dia a perseguição chegar, você não venha fugir. Você não venha fugir, aleluia. Oh, alabacanta, churianda, alabacanta, balabá. Mas nós possamos nesta noite levantar as nossas mãos para os céus e dizer, Senhor, nos fortaleça, ó Pai, aleluia. Ainda que Satanás se levante contra a igreja, ainda que ele ataque a igreja, quanto mais ele bate na igreja, mais a igreja cresce, aleluia. Quanto mais eles estão matando crentes lá fora, tem gente dentro do Brasil dizendo, deixa eu ir para lá, deixa eu ir para lá. Tem missionários jovens dizendo assim, estão estudando, olha, eu quero ir para o Iraque, eu quero ir para o Oriente Médio. Mas você tem de tudo aqui na vida. Você pode ter uma boa profissão no Brasil. Eu não quero isso, eu quero ir para o Oriente Médio, eu quero ir para o campo missionário. E Deus precisa levantar esse desejo missionário no coração dos nossos jovens com urgência, pastor. Com urgência, aleluia. Com urgência, Deus precisa levantar jovens que digam, olha, eu estou disposto a abrir mão de meus sonhos, abrir mão de meus projetos para estar envolvido na obra de Deus. Glória a Jesus. Na obra de Deus. Por quê? O tema vai dizer, as almas não podem esperar. Eu me lembro que quando eu trabalhava no hospital, no setor de emergência, nós distribuímos uma pulseira colorida que nós colocávamos no pulso. Se a pessoa estava mais ou menos, ela esperava um pouco mais, era azul, podia esperar até 4 horas no SUS, misericórdia, 4 horas esperando para ser atendida, mas a pessoa estava, aí tinha uma outra pulseira verde, era menos, 2 horas, e assim sucessivamente, mas tinha uma pulseira que era vermelha, que praticamente nem dava tempo de colocar no braço do paciente, porque aquela pessoa já entrava quebrada no hospital, sangrando no hospital. Quantas vezes a família chegava gritando, nem tempo de fazer cadastro tinha. E sabe que é isso que está acontecendo com muita gente aí fora. Tem almas que estão na etapa final, tem almas que já estão prestes a morrer. E aí muitas vezes estão do nosso lado. E se nós não falarmos, Deus pode cobrar de nós. Deus pode cobrar de nós. E aí, eu escrevendo isso aqui, eu me lembrei de uma história que, certa vez nesta mesma igreja, uma mãe chegou para a gente desesperada. E ela disse assim, Joel, você é jovem. Você é jovem. E eu tenho um filho de 15 anos que está envolvido com drogas, eu descobri. E este menino, de uma hora para outra, se tornou agressivo. Este menino, quando não tem a droga, ele pega coisas dentro de casa para vender. Este menino, quando ele quer droga, ele me pede dinheiro, e se eu não dou dinheiro, ele me bate, ele me agride. Só que você, João, eu estou vendo que é um jovem de Deus. E eu queria que você fosse lá em casa fazer um culto evangelístico para o meu filho e para um amigo dele, que vai estar lá também.
e chamou meu pastor, vocês podem ir. E eu me lembro que era um domingo que eu estava, um sábado que eu estaria ocupado. E eu pensei, meu Deus, deixa para outra hora. Quem sabe no outro sábado eu vou marcar este convite. E a irmã falou, Joel, eu preciso com urgência. Eu pediria a atenção dos adolescentes aqui para ouvir essa história, dos jovens para ouvir essa história. E aí, quando eu fui para aquele culto, eu falando, poxa, podia ser outro dia. E ali nós começamos o culto. E o pastor começou falando muito carinhoso com aquele jovem. Meu filho, Jesus te ama. Jesus te quer. Jesus te espera. E ali eu ouvi, e o Espírito Santo começou a colocar uma palavra dentro do meu coração. Uma palavra meio que dura para aquele jovem. E eu falei, Senhor, eu estou na casa dele. Tem certeza que eu vou ter que falar isso aqui, Senhor? E ele estava preparando um bolo para nós. O jovem que usava drogas estava preparando um culto para a igreja. Eu falei, Senhor, ele ainda está preparando um bolo. Ele é um jovem tão bom, Senhor. Puxa vida, essa palavra é dura demais. E ali quando eu preguei a palavra, o pastor me deu, Joel, traz uma palavra para ele. Eu comecei a falar. E daqui a pouco o Espírito Santo foi me tomando. E chegou uma hora que eu explodi. Eu coloquei o dedo na face dele e falei, rapaz, me escuta aqui. Aí na mesma hora ele tomou aquele susto. Eu falei, o que você está fazendo com a tua vida? Aí ele ficou olhando, o amigo dele começou a rir no canto, pensando, é o pai dele por acaso para falar com o jovem desse jeito? O que você está fazendo com a tua vida? Eu estou sabendo que você até mesmo agrediu a tua mãe. Aí eu falei, pronto, eu falei uma coisa que a mãe dele abriu para mim, mas falei. Aí daqui a pouco eu falei, olha, a minha Bíblia diz que se você não honrar mãe e pai, pode preparar que a cova está aberta. Aí a mãe também arregalou os olhos. E eu mesmo comecei a me culpar. Eu falei, Senhor, eu não devia ter falado isso. E comecei a ficar meio, mas fui falando. Eu falei, onda, falei para ele. Não é andar com um cigarro de maconha na boca. Onda não é carregar uma pistola como os traficantes estão fazendo aí. Onda é andar com a palavra de Deus embaixo do braço. Aí comecei a falar para ele ali, naquele momento ele abaixou a cabeça e ficou. Nós fizemos o culto, comemos o bolo. O meu pastor experiente, eu cheguei para ele e falei, pastor, pisei na bola? Pastor, não, Joel, amém. Era sábado o culto. No domingo à noite, antes daquela mãe sair para o culto, chamou o jovem, vamos lá. O irmão pregou aqui, você gostou, vamos na igreja. Ele disse, não mãe, hoje eu não vou. Eu quero ir para a favela comprar drogas. E eu quero que você me dê dinheiro, agora. E ela chegou e falou, eu não vou te dar dinheiro. Porque eu não aceito perder meu filho para Satanás. Eu não vou te dar dinheiro. Ele agrediu aquela mãe e saiu pelas portas. E aí ela foi para a igreja. E preocupada, ela voltou para casa. Era costume ele chegar à meia-noite, praticamente da segunda, 1h da manhã, na segunda-feira, porque meia-noite virou um dia. E ela esperou e ele não chegou. Na segunda-feira, o dia inteiro, ele não chegou. Aí quando foi segunda-feira à noite, ela chegou na igreja e pediu a nossa ajuda para procurar o jovem. E nós procuramos o jovem. E aquela mãe desesperada começou a ir em todos os necrotérios, delegacias, hospitais, e nada de achar aquele jovem. E aí ela falou, bem, eu não sei se a angústia é maior, o que é melhor, eu não achar ou pensar que ele está vivo, ou o fato também de não encontrar e não saber onde ele está. E continuou procurando. Na quarta-feira ela voltou praticamente no primeiro necrotério. E ali o rapaz falou, você já passou aqui? Já passei aqui várias vezes, meu filho é isso aqui. Olha, eu acho que tem alguém aqui. E o coração dela naquele momento gelou. Os pés não conseguiam mais dar um passo sequer. Ela foi, quando abriu a gaveta, ali estava o filho dela com um tiro no meio da testa. Aí sabe que quando ela chegou na igreja, ela não podia ter filho, ela orou e Jesus deu aquele filho para ela. Sabe, quando ela contou isso à igreja, a primeira coisa que eu falei, essa mulher vai se desviar. Será que ela vai ter estrutura para continuar na igreja? É a primeira pergunta que eu fiz. E a segunda pergunta que eu me fiz, a mim, puxa vida, Senhor, olha, se eu não tivesse ido naquele culto. Ela chegou para mim e pediu, Joel, por favor,
vai lá em casa orar pelo meu filho, fazer um culto. Você é jovem, ele precisa ouvir a palavra de Deus. Até hoje, o sangue daquele jovem estaria na minha consciência, pastor. Sabe que eu chorei, porque eu falei, eu podia ter feito mais, mas porém aqui dentro tinha convicção. Eu preguei para ele, naquela noite Jesus me usou para ele, eu entreguei o que tinha que entregar, e ele não quis ouvir, aleluia. Mas naquele grande dia, eu não sei se no último momento aquele jovem, ele teve tempo de reconhecer o Senhor. Mas uma coisa eu sei, ele ouviu a palavra de Deus. E isso nós não podemos privar das pessoas que estão aí fora. Isso a igreja não pode privar, pastor, não pode, não pode. Você não pode fazer isso com os pecadores que estão aí fora. Você não pode ter a palavra de vida embaixo do braço enquanto passa por perto de pessoas que estão mortas. Oh, lavacanta, churianda, lavacanta, balapá. É uma desonestidade nós fazermos isso com as pessoas, pastor. É ter a palavra de vida dentro da nossa casa enquanto tem vizinhos nossos morrendo no pecado. Isso é fazer missão. Isso é fazer aquilo que o Senhor comissionou à igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quantos nessa noite podem levantar as mãos e dizer, Senhor, não deixe, Pai. Glória a Deus. Não deixe que minha boca venha se calar nunca. Não deixe, se coloque de pé nesta noite, aleluia. Se coloque de pé nesta noite, aleluia, aleluia. Daniel, pega esse fax em nome de Jesus aí. Eu queria que nesta noite você meditasse o seguinte: as almas não podem esperar. Sabe que quando nós trabalhávamos em hospital, a pior coisa que tinha, que eu via, é quando chegava alguém doente dentro do hospital, carregado. E aí diziam assim para ele, não tem médico aqui hoje. E eu, como funcionário do hospital, técnico de laboratório, eu sabia que tinha uma sala fechada com 3, 4 médicos dormindo. Sabe o que é isso? O paciente ali ouvia a mãe desesperada, minha filha está morrendo, 3 horas da manhã. E eu sabia que tinha 3 médicos dormindo dentro do estar. Dentro do estar. Sabe o que eu vejo? Que você é um médico, aleluia. Você é aquele que pode tratar pessoas. Como assim, Joel? Jesus deixou esta função na terra hoje para você. Quando as almas entram dentro da igreja, aleluia, Jesus Cristo vai te usar para curar as feridas de muita gente. Você hoje aqui está representando os médicos dos médicos, aleluia. Bom é que nesta noite Deus levou os funcionários aqui. Quem deseja ser missionário? Levante a mão. Diga para ele, Senhor, eu quero pregar a tua palavra onde eu estiver. Aleluia. Onde eu estiver, eu quero pregar a tua palavra, Senhor. Aleluia. Esse congresso vai levar você a uma reflexão lá na tua escola, adolescente. Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus e você não pode privá-los disso. Ou tem irmão lá no seu serviço, tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus e você não pode privar disso. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, Esta noite, Senhor Jesus, a tua palavra foi